Olá pessoal, bem-vindos ao canal Filho do Bem. Eu sou o Matheus e hoje eu vim contar um mito para vocês, né? Mais um mito que vem lá da Grécia Antiga, e é o mito de Baucis e Filemon. Esse talvez seja um mito que poucos conheçam, mas ele é popularmente conhecido como o mito da hospitalidade, e a gente vai entender um pouquinho do porquê disso. Bom, vamos direto ao mito. Conta-se que certa vez Zeus, que é o deus dos deuses para os gregos, ele queria testar a hospitalidade dos mortais. Queriam saber se os mortais eram pessoas generosas, se eles podiam dividir as suas posses ou se poderiam abrigar outras pessoas. E para isso ele resolveu testá-los. Como? Bom, ele desceu do Olimpo e ia peregrinar por toda a terra, procurando alguém que o abrigasse. Só que ele não ia como um deus, né? Claro. Ele, ao invés disso, se disfarçou de um mortal muito humilde, pobre, né? E junto dele, para acompanhá-lo nessa jornada, ele chamou o deus Hermes, que é o deus dos viajantes. É um deus que geralmente faz essa conexão nos mitos entre os homens e os deuses. Hermes e Zeus, disfarçados de pobres, né? De pessoas humildes, sem condições nenhuma, saíram andando pela terra, procurando de cidade em cidade alguém que pudesse abrigá-los. E, como foi de se esperar, porque Zeus esperava, não botava fé na humanidade. Ele achava que ninguém iria aceitá-lo, né, dentro de suas casas. E, de certo modo, ele estava correto, porque durante muito tempo, nenhum dos deuses, né, nem Zeus, nem Hermes, conseguiram abrigo. Eles iam de cidade em cidade, batiam de porta em porta e nada. Ninguém atendia eles. Até que certa vez, depois de muito tempo já, nessa peregrinação, nessa missão, eles chegaram até uma região conhecida como Frígia, né? De acordo com os geógrafos, né? A Frígia seria hoje onde fica ali por volta da Turquia. E nessa região da Frígia, num campo muito afastado, existia uma vila muito pobre, uma vila assim quase sem recursos. Mas Zeus e Hermes chegaram lá e, bom, vamos testar aqui se há alguém generoso, alguém que possa nos abrigar. Mais uma vez a história se repete, né? Eles começaram a bater nas portas das casas, mas ninguém abria. Porém, em uma dessas casas, um milagre, né? Zeus foi contrariado. Ou seja, ele bateu palmas, né? Perguntou se poderia entrar e rapidamente ele foi atendido, né? Ele foi recebido numa casa onde haviam dois velhinhos, né? Um casal de idosos chamados Baucis e Filemon. Eles dois viveram sempre juntos naquela mesma região que sempre foi muito pobre. E a casa era completamente humilde. Imagina uma casa sem muitos recursos, mas o pouco que tinha eles ofereceram e compartilharam com os deuses, sem saber que eram deuses. Então eles serviram vinho, o único vinho que tinha em casa, a comida que já era pouca, eles repartiram, eles deram a cama que eles dormiam para que os viajantes, né, dormissem no lugar deles. Então receberam ele como verdadeiros anfitriões deveriam receber as pessoas, seus convidados. E Zeus, ao final dessa estadia, né, durou ali poucas horas, mas que conseguiram conversar, conseguiram se divertir, realmente perceberam que a cortesia e a generosidade abundavam naquela humilde residência. Zeus e Hermes resolveram se revelar para o casal como deuses. Eles naturalmente ficaram surpresos. Imagina, né, receber na sua casa deuses. E naturalmente eles ficaram entorpecidos por essa notícia, digamos assim. Zeus então perguntou o que eles queriam, né? Assim, você tem direito a realizar desejos, escolham e nós atenderemos. Então o casal, né, pediu duas coisas. A primeira, que eles continuassem juntos para sempre, que eles morressem ao mesmo tempo, porque eles sempre viveram juntos e não seria justo que na hora da morte um fosse primeiro que o outro. E
também pediram que até o último dia da vida deles eles pudessem servir aos deuses, né? Servir com toda essa generosidade, com toda essa gratidão aos deuses. Eles assim o fizeram, porque Zeus e Hermes deram a eles essa possibilidade. Primeiro, transformando essa humilde casa em que viviam num templo majestoso, feito de mármore, né? Um templo assim belíssimo, um dos templos mais dignos da Grécia. E os dois, o casal, serviram como guardiões desse templo. E Zeus também concedeu a eles uma vida muito longeva, né? Uma vida que eles conseguissem cultivar e vivenciar ao máximo. Tanto é que eles viveram muito mais do que o esperado, de acordo com a mitologia. Mas o que acontece? O mais interessante vem no final desse mito. Que os deuses naturalmente vão embora, voltam para o Olimpo e deixam Baucis e Philemon vivendo a sua história, vivendo como guardiões desse templo, dedicado aos deuses. Mas, depois desse longo período fazendo guardiões, Philemon, que era o homem da relação, digamos assim, né? Ele começa a perceber nos cabelos de sua amada, né, de Baucis, que uma folhagem começa a surgir. Então imaginem que os cabelos de Baucis começam a virar folhas. E Baucis olha para o seu amado esposo e percebe que a pele dele começa a ficar mais dura, como se fosse madeira. Os dois então começam a perceber esse processo de metamorfose que começam a vivenciar. Eles percebem então que está chegando o fim da vida deles. E como prometido pelos deuses, eles iriam ir juntos, partir juntos. Eles então se abraçam e se entrelaçam. E à medida que esse abraço vai acontecendo, conta o mito em que as suas raízes vão fincando na terra, que os galhos crescem pelos seus cabelos, que o seu tronco vai se tornando de fato de uma árvore. E as duas árvores, que são esse casal, começam a se entrelaçar, se tornando uma só árvore. Não, na verdade são duas árvores, mas tão juntas, mas nesse abraço, tão apertadas que parecem uma só. Assim, Baucis e Philemon cumprem com seu destino, que é servir aos deuses, dando todas as suas virtudes e também, em recompensa, realizando o maior dos seus desejos, que eram continuar eternamente juntos. Esse é o mito da hospitalidade de Baucis e Philemon. Mas, para sabermos realmente o significado dele, precisaremos analisar os seus símbolos, considerar todas as metáforas que nele existem e como essas ideias podem entrar no nosso dia a dia. Para isso, não deixem de acompanhar o nosso próximo vídeo, na qual a gente vai falar um pouco mais dos simbolismos que existem e as reflexões que podemos tirar em torno desse mito. Tudo bem? Aguardo todos para o próximo vídeo e até mais. Tchau, tchau. Este vídeo foi uma produção da Fido Bem. Se você gostou, deixa o seu joinha, deixa um comentário aí embaixo e confira mais do nosso conteúdo nas nossas redes sociais e principalmente em nosso portal, fidobem.com.